Oswaldo, números da ONU revelam que cerca de 1 bilhão de pessoas estão na linha da pobreza ou abaixo dela em todo o mundo. Analisando esse contexto, que outras políticas você acredita que deveriam ser diretamente associadas a programas de transferência de renda? É claro, nós temos aí o pano de fundo da saúde, da educação, do transporte, mas praticamente o que é capital, no seu ponto de vista, para fazer o indicador de uma região de desenvolvimento humano melhorar associado a um programa de transferência de renda? Olha, um ponto importante, do meu ponto de vista, é essa transferência de renda que os países, né, que sofrem mais com o problema da fome têm em relação aos países centrais. Quer dizer, esse fluxo de capitais, as chamadas perdas internacionais que os países, que alguns chamam de países em desenvolvimento, os países de capitalismo dependente sofrem, né, que é uma sangria brutal nas suas contas públicas. Quer dizer, esse acerto, né, de contas com a banca, com os banqueiros internacionais, com o capital estrangeiro, isso historicamente, né, exigiu muito dessas economias nacionais. Então, esse endividamento, né, que atrasou países da África, países da Ásia, da América Latina, essa inversão tem sido feita. O problema, eu acho, central, né, nesse momento é também se voltar mais para a economia nacional. Quer dizer, esse olhar mais para o desenvolvimento interno, não é mais para o mercado interno. Então, esse é um problema que eu considero muito importante, né, desses países que ainda, como o nosso, sofre brutalmente com essas disparidades, países da África, da Ásia e da América Latina. Vamos trazer então mais uma convidada para o Sala Debate de hoje. Vamos conversar agora pela internet com Maria Aparecida de Jesus. Ela que é beneficiária do programa Bolsa Família no município de Simolândia, em Goiás. Maria Aparecida, muito boa noite para a senhora, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Há quanto tempo a senhora é beneficiária do programa Bolsa Família e o que é que de fato mudou na sua vida com esse benefício? Boa noite. E há 5 anos eu recebo Bolsa e mudou muito na alimentação dos meus filhos, na compra de materiais escolares novos. A senhora tem quantos filhos? É casada? Qual é o perfil da sua família para que o público possa entender a composição da sua família e o recebimento de um benefício como esse? Eu sou solteira, tenho 4 filhos. Seus 4 filhos estão em idade escolar? Algum deles já trabalha? Eu tenho uma filha de 23 anos, tenho um de 21 que é especial, tenho outra de 15 e uma de 12. E nesses 5 anos, Maria Aparecida, alguma coisa mudou na conduta da senhora no mercado de trabalho? A senhora percebe que existiu um avanço na sua renda ou isso ainda é gradativo no dia a dia da sua realidade? É muito importante esse benefício na minha vida. De fato, é algo que veio a somar, né? Rafael, a gente está vendo aí o depoimento da Maria Aparecida. Normalmente, ela tem, obviamente, 4 filhos, está ali sendo beneficiária há 5 anos. Que perspectivas existem para famílias com esse perfil para que, de fato, possam fazer parte daquele exemplo que você citou agora há pouco, de poder abrir mão do programa e tendo aí um advento no mercado de trabalho? Como é que se dá esse clique para que a pessoa deixe de receber o benefício por mérito próprio de ascensão na sociedade? Primeiro a gente tem que ver que essa questão do mérito próprio, ela às vezes é mais difícil do que ela parece. Um ponto que o Oswaldo chamou a atenção aqui é que nós já estamos com uma taxa de desemprego muito baixa, então fica cada vez mais difícil gerar oportunidades. E não é só uma questão da Maria Aparecida querer e ter vontade, porque muitas vezes no lugar onde ela está, no município onde ela está, não tem uma economia dinâmica o suficiente para absorver a mão de obra dela. Então, quer dizer, nem sempre, quando as pessoas falam do efeito preguiça ou que as pessoas ficam dependentes do Bolsa Família, ou então a fórmula clássica que é preciso ensinar a pescar. Não se deve dar o peixe, se deve ensinar a pescar. Essa é a fórmula que resume mais ou menos esse comentário as pessoas têm que trabalhar e etc. Mas a questão é que muitas vezes não tem peixe. Então não adianta a pessoa saber pescar, porque no lugar onde ela está não vai ter emprego. E a outra questão é que muitas vezes as pessoas têm um problema de qualificação, etc. Às vezes elas podem estar numa região que tem empregos, mas que elas não é
elas não são o tipo de pessoa que aqueles empregos estão demandando. Então, tem a questão da qualificação, de qualificar as pessoas, de ensinar a pescar. Então, um colega nosso, ele sempre diz, olha, é preciso dar o peixe enquanto se ensina a pescar. Tá certo? Porque senão as pessoas passam fome. Agora, você tem que ver que nem sempre a qualificação profissional é uma via viável do ponto de vista prático, porque às vezes existem muitas dificuldades para se fazer isso. Então, às vezes, talvez a gente tenha que olhar para a parte das pessoas que estão no programa e reconhecer que o Brasil falhou no passado com essas pessoas. Nós não criamos as condições para que elas desenvolvessem suas capacidades em toda a plenitude que elas poderiam ter desenvolvido. E agora nós temos que arcar com isso. Né? Nós vamos ter que dar Bolsa Família ainda por muito tempo, caso ela não consiga sair dessa situação sozinha, o que no caso dela é mais difícil ainda. Pelo que ela falou, ela tem um filho especial. Né? A gente não sabe se ele está recebendo o benefício de prestação continuada, mas se ele não puder trabalhar, ele também faz jus a um benefício do governo. Vamos perguntar para ela, Maria Aparecida, a senhora tem recebido o benefício constantemente? Teve algum problema no recebimento por causa de alguma circunstância? Não, só bloqueou uma vez, mas arrumou aqui na assistência social e eu continuo recebendo todo mês certinho. E a senhora normalmente costuma utilizar esse benefício para que tipo de aquisição? É no mercado, é na compra de material didático para os seus filhos, é no transporte? Normalmente o benefício do Bolsa Família na sua economia doméstica é utilizado para quê? Eu compro lanche para os meus filhos, compro materiais de escola, que os 3 menores ainda estudam, e remédio para o meu filho, que ele é especial também, né? O pai dele morreu, e compro o uniforme dele. A senhora percebeu algum tipo de melhora no rendimento escolar dos seus filhos recentemente, por conta de alguma participação do programa que pode ter aí mais material didático nesse sentido ou não? Teve muita melhoria, porque eles não faltavam mais aula, né? E antes faltava. E normalmente o mercado de trabalho aí na sua cidade, o que move a economia? A senhora tem informação sobre o que é mais fácil conseguir emprego, no que é mais fácil conseguir emprego no município de Simolândia? Não, porque o emprego aqui é muito pouco. A senhora está trabalhando? Não, eu só fico em casa, cuido dos meus filhos. Certo. Eu tenho muita especial. Tá certo. Oswaldo. O que o Rafael colocou, a dona Maria Aparecida ali mencionou, nos faz lembrar o seguinte, nem sempre essa história da vara, né? Tem que ensinar a pescar, mas às vezes esse negócio de ter a vara para pescar não é fácil porque as pessoas, o Betinho, lá no IBASE, num programa, né? Quando começou, e o Betinho falava quem tem fome tem pressa, né? Aquela história da necessidade imediata. Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, ensinar a pescar, nós educadores sabemos disso, né? Como é importante dar às pessoas a condição de iniciá-las. Mas o problema é que, muitas vezes, o problema básico, né, da fome, ela exige uma medida forte, quase de segurança, né? Uhum. A medida de segurança alimentar é também a medida de segurança pública, na medida de segurança alimentar. Nós vimos aí na matéria, excelente matéria, né, colocada aí, as pessoas ali desesperadas em função de um boato, de alguma coisa que tem sido aí, parece que investigado, o que aconteceu, vai ficar, não vai permanecer. Então, eu vejo isso como um problema para ser aí administrado pelas autoridades no médio prazo e de uma forma, como disse o Rafael, talvez durante muito tempo as pessoas precisem ainda. Vamos perguntar agora de novo à dona Maria Aparecida. Como é que está a procura por mercado de trabalho, dona Maria Aparecida? A senhora tem tido alguma experiência? A senhora falou que não está trabalhando nesse momento, está em casa, mas nesses últimos 5 anos a senhora procurou se qualificar, procurou alguma oportunidade de trabalho? Como é que foi essa dinâmica da sua procura por mercado de trabalho nos últimos 5 anos, enquanto recebia o programa Bolsa Família? Ou se a senhora não teve essa intenção e continuou dona de casa? Procurar eu procurei, mas aqui é muito difícil. Aí o mercado de trabalho está bem saturado e não existem tantas vagas disponíveis. Tá certo, dona Maria Aparecida. Queria agradecer muito a participação da senhora no programa Sala Debate de hoje e até uma próxima oportunidade. Obrigada.
Rafael, a gente está vendo aí que existiu um boato recentemente sobre a extinção do programa Bolsa Família. As pessoas foram às agências bancárias para procurar seu benefício. Queria que você fizesse uma reflexão sobre não só a corrupção, mas também os desvios que acontecem dentro do programa, até que ponto isso compromete a eficácia em pequenos municípios. Lembrando que o país tem mais de 5.500 municípios e muitos deles com uma economia bem pequena e que a população depende diretamente de programas de transferência de renda e que, vez por outra, vão parar aí na mão de pessoas que não, de fato, têm as características do programa. Bom, essa questão das fraudes, né, embora sempre que uma fraude é descoberta, ela é amplificada, é divulgada e às vezes fica parecendo que a exceção é a regra, mas o fato é que fraudes não são a regra no programa, elas são exceções de verdade. E o Ministério do Desenvolvimento Social, ele faz uma série de trabalhos com essas informações que as famílias prestam quando elas entram no programa para pegar esses tipos de casos. Então, por exemplo, pessoas que são eleitas, políticos não podem receber o Bolsa Família. Mas você pode ter em vários municípios uma pessoa que foi eleita vereadora e que era beneficiária do programa. Então, essa pessoa tem que ter o seu benefício cortado. O que o Ministério faz? Ele olha para todos os políticos eleitos, vai lá na base de dados do Bolsa Família e tenta descobrir se tem algum político eleito lá. Mas isso é uma operação mais complicada do que parece à primeira vista, porque sempre existem problemas como, por exemplo, pessoas que têm o nome digitado de um jeito no cadastro e pessoas que têm um nome digitado de outro jeito no TSE, por exemplo. No Brasil existem mais de 50 formas diferentes de se escrever Washington, né? Então são coisas que podem acontecer. O tipo de irregularidade mais comum que é detectado nas fiscalizações do Bolsa Família são beneficiários cuja renda subiu acima de meio salário mínimo per capita, que é o teto que é permitido para a flutuação da renda das famílias que participam do programa. O problema é que se a pessoa não diz isso e se o empregador dela não declara, ou se a prefeitura não declara, se a fiscalização local, aí a importância da participação dos conselhos, não sabem, olha, aquela pessoa ali conseguiu um emprego de um salário mínimo agora, ela tem 3 pessoas na família, ela não pode mais estar beneficiária ela tem que ter um nível de renda que deveria ser desligada do programa. Mas isso é muito difícil de fazer essa verificação. De qualquer forma, quando a gente olha no atacado e a gente faz os estudos nas bases de dados, a gente vê uma característica muito interessante do Bolsa Família quando comparado aos outros programas de transferência de renda da América Latina, é que embora nós tenhamos uma estratégia de cadastramento que confia mais na informação que as pessoas prestam, isso não gera perdas para o programa. Na verdade, o programa é muito bem focalizado. Isso quer dizer o seguinte, o dinheiro do programa vai para o andar de baixo da população brasileira. Nesse sentido, Oswaldo, fiscalização é sempre um desafio num país como o Brasil. O que você pode dizer sobre os percalços que um programa como esse enfrenta em algumas circunstâncias? Esse é um problema, né, que está sendo analisado, né, um problema nacional, né, e faz parte um pouco, né, ao longo da história republicana isso aconteceu, porque eu vejo, né, o Brito, o problema, viu, Rafael, nosso é grave e que aos poucos tem sido corrigido, que é essa diferença entre os direitos políticos e os direitos sociais. Então nós caminhamos, né, muito fortemente na direção dos direitos políticos e os direitos sociais eles ficaram um pouco aquém, né? E agora, né, nesses últimos 10, 15 anos, isso foi evoluindo, né? E esse é um movimento da história que vai colocar o Brasil ainda num desafio para o futuro muito grande, né? Que é da própria cidadania. Há um livro que os nossos professores estão acompanhando, eu indico, do professor José Murilo de Carvalho, historiador e imortal da academia, colega nosso e professor da UFRJ, e que ele diz A Cidadania no Brasil, um belo livro, nossos colegas podem utilizar bem aí pelo Brasil afora, A Cidadania no Brasil, o Longo Caminho. É um livro muito interessante que marca muito essa trajetória nossa ao longo do século XX até o momento atual, né? Rafael, você citou agora há pouco comparativos com outros países da América Latina. É claro que são contextos diferentes. Existem experiências que podem ser associadas a um país como o Brasil que estejam dando certo em outros países ou é muito difícil fazer uma análise como essa?
Bom, é sempre interessante fazer análise comparativa, porque saber como os outros fazem diz muito sobre como nós fazemos, né? E pode nos trazer algumas lições. Mas o fato é que geralmente o Bolsa Família que é o exemplo para os outros países. Né? Então, realmente, esse é um terreno no qual nós temos tido mais a ensinar do que a aprender. Né? São poucos os programas que têm a escala do brasileiro, a efetividade do brasileiro e uma coisa que é muito interessante, que pouca gente sabe, são poucos os programas que pagam mensalmente, que é uma característica assim, muito marcante do Bolsa Família, porque ele possibilita dar para a dona Maria Aparecida uma segurança que ela não teria se ela tivesse que contar só com os seus próprios meios, porque ninguém vive só do Bolsa Família. As famílias que estão no Bolsa Família, elas não são preguiçosas e estão em casa esperando o benefício chegar, elas estão se virando de várias formas diferentes. Tenho certeza que a filha da dona Maria, que tem 23 anos de idade, mesmo que ela não esteja empregada, ela está se virando de alguma forma. Então, esse programa ele dá uma estabilidade para as famílias. É uma renda pequena, mas é certa. Ela entra todo mês. É ela que permite que você compre um fiado na mercearia, que você pegue o remédio e depois pague na farmácia quando você vai receber. Quer dizer, isso dá para essas pessoas uma segurança que normalmente a inserção delas no mercado de trabalho, quando elas têm, não permitiria. Agora, Oswaldo, a classe média teve uma ascensão de pessoas à classe média recente, né? Pessoas justamente que deixaram um determinado patamar na sua classe econômica, sua classe social e ascenderam a uma classe maior. Ficou uma grande classe média, mais pessoas agora têm mais acesso a bens de consumo. Sobre isso que o Rafael falou, as pessoas podem fazer um parcelamento maior, podem entrar num crediário. Isso também não é uma faca de dois gumes que faz com que a pessoa trabalhe com um fluxo de caixa que não seja o que ela tem e que ela se comprometa cada vez mais no crédito? Que análise você pode fazer nesse sentido? Há um problema que é mundial, né, que é do endividamento, que nós estamos vendo desde a crise estadunidense de 2008, né, para cá. Isso foi um efeito cascata, não só no Brasil, mas no mundo, essa perspectiva da acumulação do consumo. Aí vem um problema amplo, né, renderia outro programa, que é o problema do consumo, né, da busca do consumo, do consumir mais e da própria espiral que o capitalismo provoca. Né? Há um autor que eu gosto muito, economista, chamado Karl Polanyi, um economista húngaro de origem judaica. Ele diz que o capitalismo ele compara um moinho satânico. Então ele diz que vai e é capaz de ir levando as pessoas e instituições a um padrão, né, de exigência consigo mesmo e de exigência de produtividade que é desumano, né? É uma reflexão belíssima sobre a mentalidade mercantil capitalista de Polanyi, né? Então eu creio que esse é uma questão que abala muito a nossa sociedade hoje, que é a busca por mais consumo, né? Quer dizer, o capitalismo ele tem uma capacidade de penetrar, né, nas camadas mais profundas da sociedade, e quando você, inclusive, está achando que está reivindicando pelo social, você pode estar reivindicando pelo capital. E sem ter essa percepção clara disso. Né? Rafael, acesso a bens de consumo, manutenção de programas de transferência de renda, que análise você faz de um futuro bem próximo do país, com mais pessoas, com mais poder aquisitivo, mas também com mais endividamento? Bom, aí os beneficiários do Bolsa Família, eles também não têm tanta margem assim para se endividar, né? Então é uma questão mais complicada. Mas eu vejo isso da seguinte forma: cada vez mais nós temos pessoas que estão subindo para um outro patamar de renda. Essa é uma característica nossa na última década, quer dizer, a gente conseguiu elevar bastante o nível de renda das famílias e reduzir desigualdade ao mesmo tempo. E isso cria, como o Oswaldo estava falando aqui, novas aspirações. Quer dizer, essas pessoas que antes elas tinham que lidar mais com uma pressão aí de satisfazer necessidades básicas, elas estão com essas necessidades satisfeitas. Você tem uma massa mais educada emergindo, os filhos dessas pessoas são muito mais educados. Outro dia eu fui numa banca de uma dissertação de mestrado de uma economista, jovem economista brilhante, cujos pais eram do interior e eles não tinham sequer nível médio.
Quer dizer, então é uma grande mudança. E com isso vai vir uma pressão maior, né? Agora, embora tenha esse aspecto do consumo que o Oswaldo estava chamando bem a atenção, porque agora todo mundo quer o que os outros tinham, então essas coisas parecem mais acessíveis. Tem também uma pressão muito grande que eu tenho visto pela qualidade dos serviços públicos. Então você não vê as pessoas pedindo, na área da social particularmente, mais mercado. Na área social, as pessoas estão pedindo que os serviços públicos funcionem, ou seja, é saúde pública e educação pública. Ninguém está pedindo voucher para botar seu filho na escola privada e nem plano de saúde mais barato. É uma busca pela qualidade do serviço público. Rafael Osório, representando aqui o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Muito obrigado pela participação no Sala Debate de hoje. Até uma próxima oportunidade. Oswaldo Montiel, representando aqui a faixa, a Faculdade Aérea Alonso e também a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E a você de casa também, muito obrigado pela companhia. O Sala Debate volta na próxima terça-feira, ao vivo. Lembrando que a reprise acontece aos domingos, às 11 da noite e também no site do Canal Futura. Uma boa semana para você. Até a próxima. Tchau, tchau.